Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja tocando a sua vida, tocando o seu coração. Eu estou aqui numa série de ministrações, Vencendo as Limitações, e eu quero hoje falar vencendo as limitações das ameaças e do perigo. Eu estou aqui no capítulo 5 de Esther, falei com você ontem no versículo 9, hoje eu quero compartilhar com você no versículo 14. Então, lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura e amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Como resultado da insatisfação de Amã, como resultado da falta de equilíbrio, ele se inseriu gravemente contra aquele que ele cuidava ser seu opositor, seu adversário. E ele se inseriu insanamente, porque enquanto ele estava insatisfeito com uma situação, com uma pessoa, ele desejou a morte daquela pessoa. Ele conspirou para a morte daquela pessoa. E ele não se dominou. E preste atenção, um dos graves problemas que haviam pessoas do lado dele que ainda aqueceram esse seu sentimento, ainda fizeram com que ele aumentasse a graduação do seu ódio, da sua ira, e lhe deram um conselho que parecia, no contexto da sua autoridade, no contexto daquilo que ele podia fazer como o primeiro-ministro, algo razoável. Mas quando se lê o livro de Esther, se percebe que aquilo ali foi a morte, a destruição, a ruína, não só do Amã, mas também da sua família. Nesse tema, vencendo as limitações das ameaças e da morte, nós vemos um homem chamado Mardoqueu que confiou em Deus, que agia corretamente segundo os seus princípios. E existem princípios bíblicos que são muito interessantes. Por exemplo, a gente encontra no Salmo 57, versículo 6, o salmista dizendo: armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. A Bíblia diz, e é uma realidade, que quem armar uma cova, quem fazer uma cova, ele próprio cairá nela. Quem intentar malignidade contra alguém ficará preso àquela maldade que ele está intencionando, que ele está idealizando. E nesse contexto aqui, nós vemos o Mardoqueu vencendo essas ameaças de morte, vencendo essas ameaças contra a sua própria vida. Ele se manteve íntegro na sua mesma posição, não mudou, não alterou, mas o Amã sofreu o resultado daquilo que ele havia tramado para o seu semelhante. Quem sabe você está aí agora e você pode estar pelo menos nessas duas posições, ou situações, ou circunstâncias, sendo ameaçado por alguém, alguém fazendo terror com você. Talvez o tema dessa mensagem ficaria melhor: vencendo as ameaças e perseguições, né? Mas está sendo ameaçado, está sendo perseguido na sua família, perseguido no seu trabalho. A primeira coisa que você tem que pensar, uma das coisas que tem que se pensar é: o que eu fiz para que isso acontecesse? É preciso fazer uma retrospectiva, porque possa ser que alguém está sendo perseguido, ameaçado de alguma forma, e ele fez alguma coisa para que a outra pessoa pensasse assim: não estou dizendo que está correto esse tipo de atitude como reação, mas existem tanta gente desequilibrada por aí, e às vezes uma palavra descuidada pode suscitar em uma outra um sentimento de raiva, de ódio,
Enfim, isso é preciso pensar nisso. Não estou dizendo que justifique, mas quem sabe você está aí agora vivendo essa ameaça. O que fazer? Como se proteger? Como resolver isso? Uma das coisas é buscar conversar, buscar entendimento, perdoar, pedir perdão. Mas se não há condições de se fazer isso agora e a questão já é iminente, já está patente, você tem recursos em Deus. A Bíblia diz, no Salmo 46, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Alguém que foi ameaçado, perseguido, mas sobreviveu por conta da misericórdia de Deus. E da mesma forma, você vai sobreviver. E da mesma forma, se você apelar para Deus e para a proteção do Senhor, partindo do pressuposto que você o serve, que você é submisso à palavra dele, com certeza ele vai te ajudar e vai dar um bom momento. A Bíblia chega a dizer no livro dos Salmos que até os inimigos Deus faz que tenha paz com a pessoa que teme a Ele. Salmos ou provérbios, enfim. Então, Deus pode intervir nisso, interferir nisso e sempre positivamente. Agora, esse é um dos lados da história. E o outro, que não seria bom para ninguém, nem para você ser o agente perseguidor. Você que está dando margem à perseguição, isso em qualquer ambiência, em qualquer grau, em qualquer nível de relacionamento. Como vencer as limitações das ameaças e da perseguição se você é o agente que está fazendo isso? Você precisa consertar seu coração. Você precisa apelar para Deus. Isso é razoável acontecer, não estou dizendo que seja certo, quando uma pessoa se sente ofendida, humilhada, neutralizada, embargada, e a reação, ao invés de ser de orar, pedir a Deus que abençoe a vida da pessoa para que ela tenha consciência, fica engendrando circunstâncias e situações e aliciando corações de pessoas para justificar a sua dor, para que igualmente pessoas façam isso. Isso não é de Deus. Esse sentimento não é de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Isso é demoníaco. Isso é diabólico. Você, se está vivendo isso, precisa de ser liberto, precisa de libertação. Você precisa ter consciência que quando se faz isso, você está dando ao outro mal por mal, se é que você entende que o mal daquela pessoa lhe atingiu, lhe tocou. Então você vai dar ao outro mal por mal? É essa a lei de Cristo? Não é. Então você precisa rever isso. Eu espero que essa simples exposição desse tema com base na Escritura ajude alguém a mudar de postura, de posicionamento. Uma pessoa que age em vingança contra a outra está vivendo um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio mental, de emoções, enfim, um desequilíbrio total. Porque a ameaça e a perseguição, o conluio para afamar alguém, justificar em cima de alguém, não vai trazer benefício nenhum a você ou a alguém que você conheça que esteja fazendo isso. Porque o perdão é divino, não só na hora que eu recebo, mas na hora que eu o libero. É preciso que você pense nisso, é preciso pensarmos nisso. Ainda que essa mensagem, esse momento de reflexão seja tão simplório, eu penso que possa ajudar alguém, no mínimo, a alertar-se para com aquilo que possa estar acontecendo. Eu desejo e oro para que nesse curto momento de reflexão você chegue a um entendimento, ou passando, repassando, compartilhando essa mensagem com alguém. Qualquer pessoa que precisar tenha uma lucidez em Deus e na sua mente também, para que isso se resolva. Você pode vencer as limitações das ameaças, da morte, da perseguição,
em Deus, e não como Amã, que deu lugar à ira, e o resultado é que a forca que ele preparou para Amã, ele mesmo foi enforcado nela, por liberação do rei que estava acima dele. E eu quero lhe dizer que acima de um rei natural, de um governante natural, há Deus, primeiramente na nossa vida. E a Bíblia diz que Deus é juiz de todos. Ele, com certeza, não enxerga apenas as atitudes como consequências de uma outra, mas ele olha o coração de cada um, a inclinação de cada um. Você pode, eu posso, todos nós podemos vencer as limitações das ameaças, das conspirações, das mortes. Nós podemos vencer tudo isso temendo a Deus e andando segundo a sua vontade. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.